Boa tarde. Bem, hoje a nossa conversa vai ser sobre distâncias, tá? Então, a nossa aula de geometria analítica hoje tem esse tema aqui, que é um tema bem bacaninha e razoavelmente simples. Obviamente que a gente vai precisar lembrar algumas coisas que vimos em produto interno, produto externo, etc., mas não é nada muito complicado. Então, distâncias, vamos começar aqui pela mais simples, né, que é a distância entre dois pontos. Então, dados dois pontos aqui, A e B, pelas triplas ordenadas, né, a distância entre esses pontos é simplesmente o tamanho do vetor AB, e isso pode ser calculado, né, dessa maneira aqui, né? Você faz a diferença das coordenadas, eleva ao quadrado, soma e extrai a raiz. Então, isso é a distância entre os pontos A e B. Tá? Uma coisa conveniente que nós vamos usar hoje, inclusive, é o seguinte, que a distância ao quadrado entre dois pontos, ou o tamanho de um vetor, né, ao quadrado, é o produto interno desse vetor por ele mesmo, tá? Isso aqui é algo muito conveniente e hoje ainda nós vamos usar essa relação aqui, entre o produto interno de um vetor por ele mesmo e a distância e o tamanho dele ao quadrado. Tá? Tá. Então, agora vamos para uma distância aqui que é um pouco mais elaborada, né? Não é tão imediata quanto a distância entre dois pontos. Então, aqui é a distância entre ponto e reta. Então, dado o ponto P e a reta R definida aqui pelo ponto A e pela direção V, nós queremos calcular essa distância aqui. Pois bem, essa distância aqui, nós vamos ver de que maneira que ela pode ser calculada, né? Envolvendo o que nós aprendemos sobre vetores, produto interno, produto externo, etc., alguma coisa, né? Então, uma maneira de enxergar isso aqui, essa situação, é a seguinte, é considerar o paralelogramo definido por V e AP e enxergar, né, por um lado, que a área desse paralelogramo é a base vezes a altura, ou seja, é o tamanho de V vezes D. Então, a área que eu estou simbolizando aqui por S índice P, por um lado é base vezes altura, mas, por outro lado, nós sabemos, aprendemos em produto externo, que a área de um paralelogramo definido por dois vetores, V e AP, é justamente a norma do produto externo desses dois vetores. Então, pronto, com isso aqui a gente calcula a distância, que é só passar esse norma de V dividindo, e daí nós temos a fórmula da distância aqui entre ponto e reta. Tá? Então, o que você faz, né, para calcular a distância entre um ponto e uma reta? Pega o vetor que liga um ponto da reta com aquele ponto dado, tá? Faz o produto externo com o diretor da reta, pega a norma e divide pela norma do vetor diretor. Tá? Então, isso é a distância entre um ponto e uma reta. É realmente, né, bem simples. Tá? Uma aplicação imediata desse conceito é o seguinte, dados 3 pontos formando um triângulo, eu quero saber a altura desse triângulo, né? Nós já resolvemos isso usando produto interno, usando produto externo, mas dá para resolver aqui agora usando distâncias. Justamente porque essa altura aqui, a gente pode enxergar como a distância entre C e a reta que passa por A e B. Então, se a gente considerar R, a reta que passa por A e B, a altura é justamente a distância entre C e R. E isso aqui, como nós acabamos de ver, é simplesmente o produto externo de AC por AB sobre norma de AB. Né? A norma do produto externo dividido pela norma de AB. Então, é o produto externo de um vetor que liga um ponto da reta com um ponto que eu quero calcular a distância, pelo vetor diretor da reta e divide pela norma do vetor diretor da reta. Tá? Nesse caso particular aqui, a gente pode fazer essas continhas, né? Faz AB, AC, que está aqui, faz o produto externo e calcula esse quociente, que nesse exemplo vai dar 2. Tá ok? Então, isso foi. Agora, uma outra distância também interessante de se discutir é a distância entre ponto e plano. Né? Então, dado aqui um ponto P e um plano π, eu quero calcular essa distância aqui entre o ponto e o plano, que é a menor distância, né, entre o ponto e pontos do plano. É a distância entre o P e esse ponto aqui, né? Então, como calcular? E é justamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos abordar, na verdade, de duas maneiras, e a primeira maneira é justamente obter essa projeção aqui, esse ponto P estrela,
e a distância vai ser, então, justamente a distância entre P e P estrela, tá? E como que a gente obtém? Nós já tínhamos discutido isso quando estudamos o plano, mas vamos relembrar como obter esse ponto aqui, a projeção. Basta tomar a reta, que passa por P e é perpendicular ao plano, e como que a gente pega essa reta? O vetor diretor dela, né, que aqui tem coordenadas como os coeficientes do parâmetro t nas equações da reta, são justamente, o vetor diretor dela pode ser usado como o vetor normal do plano, tá? Então, o vetor normal do plano, que é ABC, coeficientes aqui das variáveis na equação do plano, pode ser usado como vetor diretor da reta. Então, aqui nós temos a equação da reta. Para achar a interseção da reta com o plano, né, que vai dar o nosso ponto P estrela, basta substituir isso aqui na equação do plano, como nós já vimos também em outras aulas aí sobre reta e plano. Então, substituindo, nós temos essa conta aqui. Agora é só achar o valor de t. Então, aqui, note que a gente vai poder multiplicar a por x0, b por y0, c por z0, e também a vezes at, b vezes bt, c vezes ct, então vai ficar t que multiplica a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Ora, se a gente chamar de n o vetor normal do plano, a quadrado mais b quadrado mais c quadrado é justamente a norma do vetor n ao quadrado, pelo que nós discutimos agora há pouco. Então, essa conta aqui pode ser reescrita assim, tá? E daí o valor de t, só passar isso para o segundo membro e passar isso aqui dividindo, nós temos o valor de t, que resolve essa equação, que eu chamei de t estrela. E com esse t estrela, a gente substitui aqui, ó, para ter o nosso ponto P estrela, tá? É interessante notar que isso aqui nada mais é do que o ponto P, né? Ó, o ponto P mais t estrela vezes o vetor n, né? O vetor n, que é o vetor ABC. Então, t estrela vezes o vetor ABC mais o ponto P pode ser escrito dessa maneira. Então, agora, essa distância a gente vai poder calcular, né? A gente vai poder calcular fazendo a distância entre P e P estrela. Tá? Aqui eu só escrevi da forma compacta, né, que essa expressão é justamente o ponto P mais T estrela vezes o vetor normal. E agora, a distância é o tamanho de P estrela, que é justamente o quê? A norma desse vetor, que é P estrela menos P, e P estrela menos P é isso aqui. É a norma desse vetor aqui, que é justamente a diferença entre P estrela e P. A norma disso aqui é o valor absoluto de T estrela pelo valor absoluto, pela norma do vetor N, tá? Só que o T estrela está aqui, ó. E o valor absoluto dele é o módulo dessa expressão. O menos que está na frente em módulo fica mais. Então, ficou isso aqui em módulo, vezes a norma de n, que daí vai cancelar uma de baixo com a de cima, e ficou isso aqui. Tá? Então, essa é a fórmula da distância entre um ponto e um plano. Tá? Então, veja que, essencialmente, o que essa fórmula diz? Você pega o ponto, substitui no primeiro membro da equação do plano, tá aqui, e pega em módulo, e divide pelo tamanho do vetor normal do plano. Tá? Essa é a distância. Note que se o ponto pertencer ao plano, essa conta vai dar zero, porque daí vai satisfazer a equação, e daí a distância vai ser zero, tá? Então, isso aqui está razoável, e inclusive contempla o caso em que o ponto pertence ao plano. Agora, a gente vai ver uma outra maneira de obter a mesma fórmula, a mesma distância, que é a seguinte. Considerar de novo, né, o ponto P, o plano π, e nós vamos enxergar essa distância, nós vamos calcular essa distância fazendo o seguinte: nós vamos considerar aqui um ponto qualquer do plano, arbitrário, vou chamar de XYZ, um ponto genérico do plano, e o vetor AP, tá? E vamos considerar o vetor normal do plano, né, que nós já tínhamos chamado de N no slide anterior, né, que é o vetor ABC, o vetor normal do plano. Então, essa distância aqui, ela vai poder ser vista como a projeção do AP, o tamanho da projeção do vetor AP sobre N, tá? Então, ó, quando você projeta AP sobre N, que dá esse vetor aqui, o tamanho desse vetor, né, a norma dele, projeção de AP sobre N, é justamente a distância. Então, essa distância é exatamente igual ao tamanho desse vetor. E agora temos que lembrar, obviamente, como que se calcula a projeção de um vetor sobre outro. O que era mesmo? Era um escalar vezes o vetor n. O escalar envolvia um quociente do produto interno dos dois vetores envolvidos, e embaixo era o produto interno do vetor n por ele mesmo, tá?
você está projetando sobre N, então a expressão é essa aqui, ó. Então é o produto interno de AP por N, dividido pelo produto interno de N por N, vezes o vetor N. Então aqui é o escalar, aqui é o N, isso que está aqui dentro é a projeção. A norma desse vetor, o tamanho, é a distância D, procurada. Então, agora, lembrando também de uma coisa que nós vimos no início da nossa conversa, que o produto interno de um vetor por ele mesmo é a norma dele ao quadrado. Então, aqui vai ficar uma norma ao quadrado, que vai sair, né? Isso em um escalar pode sair dessa norma aqui como um módulo, como valor absoluto. Então, uma norma ao quadrado que vai aparecer embaixo, com a norma do n que vai aparecer em cima, né? Quando você aplica a norma em todo esse vetor, é o mesmo que o valor absoluto disso aqui, vezes a norma desse vetor. E vai ficar isso aqui, porque uma norma de cima vai simplificar com a norma de cima vai simplificar com uma das de baixo, porque a embaixo é norma ao quadrado. Então, isso aqui, essa conta é a distância entre o ponto P e o plano P. Então, a princípio, você pode usar essa fórmula, né? Pega um ponto qualquer do plano, faz o vetor que liga com o ponto P, produto interno N, pega o valor absoluto disso e divide pela norma do vetor N, tá? Isso é a distância. Mas eu vou fazer mais uma continha para a gente obter a mesma fórmula de antes, que envolve aqui essa expressão aqui da equação do plano. Para isso, vamos calcular esse produto interno aqui de cima, tá? Então, ó, AP interno N. Então, quem é AP? É P menos A. P menos A é x0 menos x, y0 menos y, z0 menos z. Interno N, que é ABC, é fazer o produto componente a componente, né? Então, isso aqui são os componentes de P menos A, e aqui ABC do vetor N, faz o produto interno, é justamente multiplicar e somar tudo. Tá? Multiplica componente a componente e soma tudo. Esse é o produto interno. Isso aqui vai dar o quê? AX0 mais BY0 mais CZ0 menos AX menos BY menos CZ. Só que como XYZ é um ponto genérico que pertence ao plano, o que é menos AX menos BY menos CZ? É justamente D, né? Isola D aqui, é justamente menos AX menos BY menos CZ. Então, essa expressão toda aqui é AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D. Tá? E agora, substituindo aqui, a gente tem exatamente a fórmula anterior. Tá? Aqui ainda dá para escrever explicitamente esse n, né, em termos dos coeficientes aqui, das coordenadas dele, né, que são os coeficientes x, y, z, desse jeito, que é uma fórmula que é usada quando você tem um ponto e a equação do plano, a equação geral, você pode usar essa fórmula e você tem a distância. Tá? Então, vamos ver um exercício, né, mais um exercício. Considere um ponto e um plano, e suponha que a distância entre esse ponto e o plano eu chame de D, tá? Imagine que D, vamos chamar de D a distância entre o ponto e o plano, tá? Então, tem aqui o ponto P, o plano π, e D é essa distância aqui, tá? Eu quero o seguinte, caracterizar o conjunto, que eu vou chamar de C caligráfico aqui, de todos os pontos do plano cuja distância até P igual a delta, onde esse delta é um parâmetro qualquer real. Por exemplo, né, se esse delta é igual a um certo valor maior que D, menor que D, igual a D, a gente vai poder caracterizar o que vai ser esse conjunto C, tá? Então, por exemplo, se esse delta é menor que D, ora, D é a distância do ponto P ao plano, quer dizer que é a menor distância. De todos os pontos do plano, o mais próximo de P é esse ponto aqui, cuja distância é D. Então, algum ponto do plano pode ter uma distância até P que seja delta, onde delta é menor que D. Então, algum ponto aqui pode distar do ponto P menos do que D, ó, delta, a distância de P até Q tem que ser igual a delta. Não, vai dar o conjunto vazio. Não existe nenhum ponto Q no plano cuja distância até P seja delta, é menor do que D, né? Porque D é a distância mínima. E se delta for igual a D? Quais são os pontos do plano cuja distância até P igual exatamente a D? Com delta igual a D, eu quero... esse ponto Q aqui, que é a projeção, na verdade, de P no plano. Então, esse ponto Q aqui é um único ponto cuja distância até o ponto P, é o único
ponto do plano cuja distância é exatamente D. Então, quando delta igual a D, o conjunto dos pontos do plano cuja distância até P é igual a delta é formado por um só ponto, que é esse aqui, que é aquele ponto mais próximo, que é a projeção de P no plano. E quando esse delta é maior do que D, tá? Então, imagine agora que o delta é maior que D. Então, eu quero achar pontos aqui no plano, ó, cuja distância até P, aqui, seja delta, onde esse delta, essa distância aqui, é maior que D. O que dá para imaginar? Que tipo de pontos a gente vai encontrar? Alguns pontos aqui no plano cuja distância seja P. Então, aqui tem um ponto, lá para um pouco aqui tem outro ponto, mais para trás lá tem outro ponto, mais lá atrás tem outro, e assim por diante. Então, a gente tem vários pontos. O que vai constituir o conjunto de todos os pontos cuja distância até P seja esse valor delta que é maior do que o D? Vai dar justamente uma circunferência. Então, nesse caso, o conjunto do C aqui, dos pontos cuja distância é delta e delta é maior que D, é uma circunferência. Tá? E essa circunferência a gente pode enxergar justamente como sendo a circunferência que tem centro no ponto, que é a projeção, e o raio é isso aqui. Ora, como isso aqui é um triângulo retângulo, quem é esse raio aqui? É a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado. Tá? Então, aqui é D, aqui é delta, então o raio a gente tem. Então, nós conseguimos determinar precisamente o conjunto dos pontos do plano cuja distância até P seja delta. É uma circunferência de centro na projeção e raio dado por essa expressão aqui. Tá? É interessante notar que essa circunferência aqui, né, veja que a distância de todos esses pontos até P é igual a delta. Se a gente olhar no espaço, todos os pontos do espaço cuja distância até P é igual a delta, a gente vai enxergar justamente uma esfera. Né? Essa esfera aqui é o conjunto dos pontos do espaço. A interseção dessa esfera com o plano é justamente aquela circunferência, que é o nosso conjunto C. Tá? Aqui eu só fiz um corte para apagar aquela parte de baixo da esfera. Então, aqui nós temos a interseção da esfera com o plano que é aquela circunferência, tá? E agora, para finalizar nossa discussão sobre distâncias, vamos ver distância entre duas retas, tá? Bem, distância entre duas retas tem uma situação que é trivial. Se as duas retas são concorrentes, né, se elas se cruzam num ponto, a distância é zero, porque é a menor distância possível entre pontos, entre um ponto de uma reta e ponto da outra reta. Então, se eu pegar ponto de uma reta, ponto da outra reta e pegar a menor possível, eu vou ter esse ponto aqui, de uma e de outra, e a distância é zero. Tá? Então, se as duas retas são concorrentes, a distância é zero. Tá? A definição de distância, de forma genérica, né, é isso que a gente está utilizando. É a menor distância entre pontos de um conjunto e pontos do outro conjunto. Tá? Então, nesse caso, a distância é zero. Se as retas são paralelas, a distância entre as duas retas é o quê? Como que a gente pode calcular essa distância? É simplesmente pegar um ponto de uma delas e calcular a distância até a outra reta, como nós já aprendemos. Distância entre ponto e reta, daí. Basta pegar um deles e calcular a distância até a outra reta pela forma como nós vimos anteriormente. Então, o caso que de fato interessa aqui é o caso que é mais interessante aqui é quando as duas retas são reversas, tá? Então, imagine duas retas no espaço reversas, ou seja, duas retas que não são paralelas, nem concorrentes, e nós queremos calcular essa distância aqui. Então, a ideia vai ser o seguinte, a ideia para calcular a distância entre elas vai ser considerar um plano que contém uma delas e é paralelo à outra, tá? E calcular a distância entre essa reta e o plano, tá? Então, a distância entre as duas retas RS é o mesmo que a distância entre essa reta S e o plano que contém R paralelamente a S. Então, a questão é como que a gente vai obter esse plano, para daí fazer a distância, tá? Então, agora, esse plano é paralelo a S, contém a reta R. Então, como a gente vai obter esse plano? Basta ter um ponto e um vetor normal. Um ponto, a gente pode pegar um ponto da reta R. E como que a gente vai achar um vetor normal? Bem, nós vamos tomar um vetor diretor para a reta R, tá? Que está no plano. Vamos pegar também um vetor para a reta S, um vetor diretor para a reta S, né? Um vetor paralelo à reta S, está aqui o vetor U.
tá? Vamos representá-lo aqui embaixo. E um vetor normal ao plano pode ser escolhido de que maneira? Calculado de que maneira? Simplesmente o produto externo de U por V. Então, o produto externo de U por V dá o vetor normal. Tendo o vetor normal e o ponto P, a gente acha o plano. Esse plano é, ao mesmo tempo, paralelo a R e S. Ele contém R, então é paralelo a R, e é paralelo a S também, tá? Porque o vetor normal do plano é perpendicular ao vetor diretor de S, que é U. Tá? Então, esse plano é paralelo a S e contém R. Então, agora, para calcular a distância entre as duas retas, basta calcular a distância entre um ponto qualquer da reta S e esse plano aqui, tá? Que a gente vai usar coisas que nós vimos anteriormente, tá? Então, a gente vai pegar um ponto qualquer da reta S e calcular a distância até o plano. E como que a gente faz isso mesmo? Né? A distância entre um ponto e um plano, nós vamos aplicar uma fórmula que nós vimos agora há pouco. A distância entre um ponto e um plano, você pega o vetor, né, que liga um ponto do plano com aquele ponto e faz o produto interno com o vetor normal e divide pela norma, pelo tamanho do vetor normal. Tá? Ele pega em módulo, né, em valor absoluto, isso. Então, essa conta nós vimos agora há pouco, que é a distância entre um ponto Q e o plano π. Pegamos um ponto P do plano π, ligamos com o ponto Q, então o vetor PQ, fazemos o produto interno com o vetor normal, tomamos em valor absoluto e dividimos pela norma do vetor normal, tá? Só que o vetor normal, nesse contexto aqui, é justamente o externo V. Então, essa é a expressão que dá a distância entre as duas retas. Resumindo, você pega um ponto de cada reta, né? Um ponto de cada reta, P e Q, faz o vetor PQ, faz o produto externo dos vetores diretores das duas retas e depois faz o produto interno com PQ. Isso toma em valor absoluto e divide pela norma do produto externo dos dois vetores das retas. Tá? E para finalizar, essa expressão de cima aqui, a gente pode ver que é o produto misto, né? Tem um interno e um externo, então é justamente o produto misto. Tá? Então, essa é a distância entre as duas retas. Pode ser calculada dessa maneira. Tá? É o valor absoluto do produto misto dividido pela norma do produto externo aqui dos vetores das duas retas. E o produto misto envolve os dois vetores diretores das retas e um vetor ligando um ponto de cada reta. Tá? Então, com isso, nós fechamos essa discussão. Tá? E eu espero que tenha sido proveitoso. Bom estudo, bom trabalho.